Graças a Deus. Muito boa noite mais uma vez. Graça e paz. Amém, queridos? Deixa eu pedir uma gentileza para o Mateus. Mateus, nós temos o QR Code, o Pix da igreja para projetar aqui. Essa semana eu fiz uma visita e o casal, a família que eu visitei, sugeriu de na hora do ofertório a gente deixar projetando aqui, porque muitas vezes a gente não lida mais com dinheiro, não carrega, e queriam ofertar às vezes, e fala, poxa vida, mas a igreja podia projetar o QR Code ou o Pix, então deixa projetado, às vezes alguém está de casa também nos acompanhando e quer ofertar, quer devolver o dízimo, só uns 5 minutos, 10, depois já pode tirar. Obrigado, Mateus. Amados, queria convidar vocês a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. O tema dessa noite é o jejum, como um exercício espiritual, uma disciplina espiritual. Claro que nesses 30 ou 40 minutos que nós vamos ter aqui de meditação, eu não teria tempo e nem seria capaz, ou a prepotência de abordar ou esgotar esse assunto, irmãos. Então, eu vou citar muitas coisas, especialmente para que você possa consultar depois na sua casa, já que nós estamos gravando as mensagens, para as pessoas de casa também poderem aí anotar. Mas eu quero me deter nesse texto. Eu vou dar uma introdução, citar grandes propósitos, motivações que levaram homens e mulheres de Deus a jejuarem ao longo das Escrituras, ao longo da história, mas vou me deter nesse texto que vamos ler. Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 33. Se você achou, você pode dizer um amém aí? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, diz o verso 35, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois, se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque, se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Será que você pode fechar os seus olhos comigo, só mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Tua palavra é a verdade. Nós queremos pedir agora que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender as verdades espirituais contidas nesse texto. Nós somos tão limitados, ó Deus, mas servimos um Deus que é poderoso e, por ser poderoso, pode ministrar no nosso coração, confirmando essa palavra. Além disso, o Senhor tem uma maneira especial de falar com cada um de nós. Eu sou o único aqui falando, mas o teu Espírito que habita nos meus irmãos e em mim pode ministrar com poder e com autoridade essa palavra, Senhor. Confirma ela nos nossos corações, nos encoraja nessa noite, ó Deus, a praticar essa disciplina tão negligenciada, Senhor, que é o jejum. Nós pedimos a ajuda do Senhor, mas também a inspiração, a capacitação, a iluminação do Teu Espírito Santo. E assim fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, essa série de mensagens, elas têm um cunho bastante pastoral, aplicações muito práticas nos nossos dias, então elas são muito instrutivas. Eu mesmo quero citar aqui muitos versículos, como eu disse, mas na segunda metade em diante eu quero me concentrar nesse texto que lemos. Eu quero abordar alguns propósitos, motivos de jejum no Antigo Testamento. O jejum, ou muitos homens de Deus jejuaram por arrependimento de pecados, por exemplo.
Você vai encontrar isso em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 6. Um outro motivo é a consagração. Lá em Números, melhor dizendo, talvez seja uma das primeiras evidências que nós temos bíblicas de um jejum, é a consagração de um nazireado, ou seja, aquelas pessoas que eram separadas ao Senhor. Por exemplo, Sansão foi consagrado, né, nazireu a Deus. Você vai encontrar isso em Números 6, a partir do verso 3. Um outro motivo no Antigo Testamento que você vai encontrar para jejum é o luto. Davi, por exemplo, jejuou quando Saul e Jonatas morreram. Você vai encontrar isso em 2 Samuel, no capítulo 1, verso 12. Outros motivos, por aflição, por livramento de um exército, por exemplo, que vinha contra o povo de Deus. Josafá, com medo dos moabitas, dos amonitas, ele jejuou, pediu favor de Deus, clamou a Deus por um livramento. Você vai encontrar no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, no verso 3. Também o povo de Deus jejuou por proteção. Você vai ver Esdras jejuando, pedindo proteção a Deus para o caminho, a viagem que ele estava fazendo de volta a Jerusalém. Você vai encontrar isso em Esdras, no capítulo 8, a partir do verso 21. Na antiguidade também, você vai encontrar pessoas jejuando por cura, intercedendo por cura de pessoas. Davi é um desses. Você vai encontrar isso no Salmos 35. Ele diz que ainda que os seus inimigos zombavam dele, o perseguiam, quando esses inimigos estavam enfermos, Davi jejuava por eles, pedindo cura a Deus. Bom, as pessoas também jejuavam por contrição, por humilhação diante de Deus. Você vai encontrar isso também Davi fazendo no Salmo 69. As pessoas também jejuavam por intercessão. O livro de Esther, uma narrativa clara de que ela pede que o povo interceda por ela com jejum a Deus. Mas no Novo Testamento também existem muitas evidências de jejuns. Por exemplo, por batalha espiritual. Jesus mesmo disse em Mateus 17 que existe uma casta de demônios que só podem ser expulsos com jejum e oração. E você vai encontrar sempre essas duas palavras juntas, jejum e oração. Um outro motivo também de jejum no Novo Testamento é a adoração, irmãos. É possível jejuar a Deus em forma de adoração. Por exemplo, Ana fazia isso continuamente, orando, jejuando no templo. Você vai encontrar isso em Lucas, no capítulo 2. A igreja primitiva também aprendeu, irmãos, a jejuar na hora de impor as mãos e enviar missionários. Em Atos capítulo 13, você vai ver a igreja reunida, jejuando e orando, e o Espírito separando ali missionários, e eles continuando a orar e jejuar para impor as mãos e enviar esses irmãos. Você vai ver também evidências de que a igreja jejuava antes de estabelecer presbíteros. Então, era um costume na época, nós sabemos que a igreja enviava missionários, Paulo, um deles, estabeleceu igrejas em muitos lugares, mas antes de estabelecer um presbítero naquele lugar, eles oravam e jejuavam. Talvez falta isso nos nossos dias, né, irmãos? Orarmos e jejuar mais antes de tomarmos decisões. Você vai ver também registros do apóstolo Paulo frequentemente orando e jejuando. Ele mesmo dá relatos na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6 e no capítulo 11. E por fim também no Novo Testamento, uma das maneiras de se consagrar a Deus era o jejum. Jesus fez isso por 40 dias, irmãos. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado. E porque sabia que ia ser tentado, ele se consagrou por 40 dias em jejum. Lucas, no capítulo 4. Agora, é interessante saber que o jejum não é algo exclusivo do povo de Deus. Há registros de que muitos povos da antiguidade jejuavam também. Você vai encontrar registros de Zoroastro, por exemplo, jejuando. Confúcio, que é um filósofo chinês. Sócrates, Platão, Aristóteles, Hipócrates. Homens que na antiguidade já enxergavam benefício no jejum. Seja ele de forma espiritual, seja ele de forma natural para o seu corpo. E na Bíblia também vamos encontrar evidências dos judeus, fariseus,
jejuando ali na época de jejum, já na nossa era, no primeiro século. Você vai encontrar registros deles jejuando 2 vezes por semana. E aí a tradição vai dizer que eles jejuavam de segunda e de quarta e de quinta-feira. A igreja primitiva, como saiu do judaísmo, também exercia, fazia, praticava o jejum, também 2 vezes por semana. A tradição vai dizer as quartas e as sextas-feiras. A Didaquê, que é um documento, uma espécie de catecismo cristão, vai também dizer ou prescrever, sugerir, recomendar o jejum para todos aqueles que aceitam, abraçam a fé cristã. E por conta disso, isso foi passando de tradição em tradição, e você vai ver registros de muitos homens de Deus, como Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, Jonathan Edwards, David Brainerd, Charles Finney e tantos outros homens praticando o jejum. Aliás, John Wesley e os metodistas também jejuavam 2 vezes por semana. E os registros, nós temos o pastor Vinícius aqui, que é um doutor nessa área, né? Eles jejuavam de quarta e de sexta-feira. Por que eu estou trazendo essa quantidade de informações? Para dizer que o jejum não é uma novidade que nós estamos criando agora. Não é um assunto novo, não é um assunto que nós estamos trazendo clareza para ele agora. Muitos homens de Deus se debruçaram nesse assunto, estudaram esse assunto e praticaram o jejum, irmãos. Até a medicina moderna voltou a estudar o jejum e já encontra benefícios dele. Você vai ver pessoas aí em dieta fazendo jejum intermitente, né? E o curioso, irmãos, é que nós vemos crentes fazendo jejum intermitente para emagrecer, mas você não vai encontrar crentes fazendo jejum em forma de consagração e adoração a Deus. Então, essas mensagens, esse tema que nós escolhemos para esses dias, é para te encorajar, é para te motivar a praticar essas disciplinas tão importantes que são a oração, o jejum, o estudo da palavra e outros temas que virão pela frente. Bom, a título pedagógico, quais são as formas de jejum que nós vamos encontrar na Bíblia? Nós vamos encontrar o jejum parcial, muito conhecido pelo jejum de Daniel, onde você deixa de comer determinados alimentos. É uma das formas de jejuar. Você vai encontrar o jejum que os teólogos vão chamar de normal, que é a abstinência de alimentos, abstinência total de alimentos, mas você ingere água, por exemplo. Você continua bebendo água. Aliás, esse foi o jejum que Jesus fez, né, nos 40 dias no deserto. A Bíblia diz que ele não comeu, e ao final dos 40 dias teve fome, e por isso nós podemos concluir que ele bebeu, ele se hidratou enquanto ele estava no deserto. Você vai ver também registros de um jejum total. Esse não é muito comum, mas você vai encontrar, por exemplo, Esther chamando o povo a jejuar por 3 dias, sem comer e sem beber. Você vai encontrar isso no próprio livro de Esther. Paulo também, quando tem esse encontro transformador com Jesus, em Atos 9, ele fica 3 dias sem comer e sem beber. Uma abstinência total. Até os ninivitas, gente, acredita nisso? Um povo que não conhecia Deus, quando eles ouvem a mensagem de Deus, eles vão se humilhar agora a esse Deus e vão ficar 3 dias sem comer e sem beber. E eles estendem o jejum até para os gados, irmãos, até para o rebanho que eles tinham. Um jejum total. E você vai ver 2 jejuns totais miraculosos na Bíblia, que é o jejum de Moisés, que ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Um jejum sobrenatural, irmãos, que esse nós não recomendamos para ninguém. Ele e Elias são os únicos 2 registros na Bíblia de homens que ficaram 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. O registro de Elias está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, verso 8 em diante. Quantos dias eu devo jejuar, pastor? Ora, a Bíblia fala de alguns dias, por exemplo, ou de algumas situações. Você vai encontrar jejum de um dia na Bíblia. Você vai encontrar jejum de 3 dias, por exemplo, já citado, Esther, Paulo.
Você vai encontrar jejum de 7 dias. Por exemplo, Davi jejuou por 7 dias depois da morte de Saul e Jonatas. Você vai encontrar também jejum de 14 dias na Bíblia. Você vai encontrar em Atos, capítulo 27. Jejum de 21 dias, que é o jejum muito conhecido de Daniel. E o jejum de 40 dias, que eu acabei de mencionar. Bom, antes de voltarmos para o texto, é só a título de introdução, eu sei que é muita informação, o objetivo não é fazer você decorar, mas sim despertar você para ir a esses textos, depois você pode assistir o nosso culto, rever a mensagem, consultar os textos. Mas antes de voltar para o texto que lemos inicialmente, é importante fazer uma pergunta. A Bíblia nos manda jejuar? A resposta é não, com exceção de um dia, ainda assim aplicado aos judeus no Antigo Testamento, que era o dia da expiação. Esse dia, você vai encontrar isso em Levítico, no capítulo 23, verso 27, e você vai saber que é uma ordenança para o povo judeu, porque Paulo confirma isso em Atos 27, no verso 9. Era um dia separado para o jejum. Era uma festa, uma comemoração, uma intercessão pelo povo, o dia da expiação, um dia no ano, uma celebração solene em que o povo deveria jejuar. No Novo Testamento, nós precisamos observar como Jesus aborda esse assunto. De novo, esse dia era reservado para os judeus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus tem em duas situações Jesus aborda o tema do jejum. Eu acho que é importante ler com você, que está no capítulo 6 de Mateus. Vai comigo aí se você for rápido de endereço. Capítulo 6, no verso 16, é a primeira referência que Jesus faz ao jejum. Ele diz assim: quando vocês jejuarem, Mateus 6, verso 16, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Verso 17, mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhes dará a recompensa. Voltando à pergunta, o texto ou a Bíblia nos manda jejuar? De novo, no Antigo Testamento existe esse mandamento da parte de Deus. No Novo Testamento, Jesus diz quando, mas também ele não diz se vocês jejuarem. Mas ele também não diz se vocês optarem a jejuarem, ou vocês precisam jejuar. Ele diz quando, assumindo que os seus discípulos jejuariam, assumindo que ela é uma prática para o povo de Deus. Mas é importante dizer, é um mandamento? Não é um mandamento, mas há uma instrução, porque Jesus assume ou espera que os seus discípulos jejuem. Dá para entender isso, gente? Que Jesus espera que seus discípulos assumam, por isso ele usa a palavra quando. E alguém já disse que para aqueles que anseiam andar intimamente com Deus, as afirmações de Jesus são um convite para que possamos jejuar. Eu diria que são quase mandamentos quando Jesus afirma alguma coisa. Aliás, Jesus não ia instruir os seus discípulos de como fazer se ele não esperasse que os discípulos fizessem. Então Jesus espera que jejuemos. Mas uma outra pergunta é: qual é a objeção com relação ao jejum? Por que Jesus então faz duas abordagens? Essa em Mateus 6 e o texto em que lemos, Lucas 5, a partir do verso 33. Jesus aqui, ele está combatendo esse alarde, jejuar para mostrar para as pessoas que está jejuando. Jesus vai combater esse reconhecimento, esse jejum para aparecer, para mostrar aos outros que você é mais espiritual que as demais pessoas. Esse é o cuidado que nós temos que ter ao praticar
o jejum. Porque ele diz, aqueles que fazem isso já encontraram recompensa, já encontraram recompensa humana, não precisam de recompensa de Deus. Agora vamos voltar para o texto que lemos, e aí sim eu quero me debruçar um pouquinho com você, mais tempo nele. Lucas capítulo 5, verso 33. E aqui eu quero me deter, ainda que existam vários propósitos que nós comentamos aqui, propósito ou motivos pelo qual jejuar, eu quero me deter naquele que parece o propósito maior, ou a recomendação de Jesus, de quando formos jejuar. Jesus está falando de uma nova vida, de um novo estilo de vida. Então ele diz no verso 33, voltando aí, abre comigo por favor, diz assim, então lhe disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus, melhor dizendo, fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Aqui, irmãos, Jesus está recebendo uma crítica dos fariseus e escribas. Ele está dizendo o seguinte, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, eles jejuam, mas os seus discípulos não. É como se eles dissessem assim, os seus discípulos são menos espirituais que os discípulos de João ou dos fariseus. Mas a culpa não é deles, a culpa é sua, que não os deixa jejuar, ou não os ensina a jejuar. É uma crítica que estão fazendo a Jesus. Lembra que Jesus sofreu muita perseguição no seu ministério? E aí Jesus vai responder agora, verso 34. Então lhes disse, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? Verso 35. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. Então jejuarão. Veja que Jesus assume que depois ele é o noivo. Depois que ele morrer, ressuscitar e ascender aos céus, os seus discípulos jejuarão. Então Jesus aqui, ele vai usar uma alegoria para responder agora o questionamento. Porque eles estão dizendo, seus discípulos não são tão espirituais assim, mas a culpa é sua que nos manda jejuar. E aí Jesus refuta então dizendo, mas o noivo está com eles e ele é o noivo. Enquanto o noivo está na festa, eles podem celebrar. Existe motivo de celebração, mas vai chegar um dia em que o noivo não será tirado. Aí sim jejuarão. Pergunta, que dias são esses, irmãos? É o dia ou são os dias que estão entre a ascensão de Jesus e a segunda vinda dele. Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus. Nesse período, até a sua segunda vinda, é o período que ele está dizendo, quando o noivo for tirado, então jejuarão. Então Jesus, irmãos, está assumindo, ou recomendando, por assim dizer, que os seus discípulos jejuariam nesse período. Eu sempre li esse texto, irmãos, e tive dificuldade de entender essa parábola que Jesus nos conta. Porque eu falei, Jesus deve estar mudando de assunto. O que tem a ver essa roupa, esse remendo, ou esse vinho, esse odre com o jejum? Jesus está falando de um novo estilo de vida. Jesus está dizendo que para receber a obra que Deus tem na vida do seu povo, é preciso ter um novo estilo de vida, uma nova estrutura, cujo jejum, irmãos, é parte das práticas desse novo estilo de vida. É nisso que eu quero me deter com você. Olha o verso 36, o que ele diz. Então lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois, se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Essa parábola, irmãos, está diretamente relacionada com a resposta de Jesus com respeito ao jejum que ele foi criticado e questionado. Nós não podemos separar a parábola que Jesus conta
do que acabou de acontecer, do questionamento que ele acabou de receber. E aí você precisa se lembrar comigo que vestes ou roupas na Bíblia representam o estado, a condição do homem diante de Deus. E Jesus está dizendo, não se pode cortar uma roupa nova, pegar esse remendo e costurar na roupa velha. Se você fizer isso, você está estragando a roupa nova e vai romper a roupa velha. Jesus está dizendo, falando da condição do homem. Ou seja, o homem, o velho homem, não pode receber o algo novo que Deus tem. Não dá, irmãos, para harmonizar, não dá para ajustar o velho homem com a obra que Deus tem, a nova obra que Deus tem na vida do homem, do ser humano. O evangelho, que é essa roupa nova, não pode ser colocado ou ajustado, remendado com a roupa velha. E roupa velha aqui representa as velhas práticas, no nosso velho estilo de vida, a nossa velha maneira de viver. É isso que Jesus está dizendo. O evangelho é a roupa nova. E para vestir a roupa nova tem que tirar a velha. Não dá para remendar. Não dá para ajustar. Não dá para ter um pedaço de uma e um pedaço da outra. Olha o que Jesus está dizendo, gente. Jesus começa respondendo sobre o jejum. E dizendo, Deus quer dar roupas novas ao seu povo. O jejum é um dos componentes que vão trazer essa roupa nova, que vão criar uma nova estrutura para receber o novo de Deus. É através dele que nós vamos receber o novo de Deus. Aliás, ele é um componente daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. O evangelho traz uma condição nova. Irmão, você vai encontrar isso o tempo todo nas cartas do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, em Efésios, ele fala para nos despirmos do velho homem e nos vestirmos do novo. Ele está falando para abandonar as velhas práticas e começar a praticar a vida que recebemos. É isso que Jesus está tratando aqui. E é claro que numa primeira instância, Jesus está devolvendo a crítica aos fariseus. Jesus está rejeitando o estilo de vida, o estilo da religião dos fariseus da época. Jesus está dizendo, o estilo de vida de vocês não serve. As práticas religiosas de vocês não servem. É preciso abandonar essas práticas para receber o algo novo de Deus, para receber o evangelho. Agora, num sentido mais amplo, Jesus está falando da condição de toda a humanidade. Que o evangelho é a novidade para o homem. Mas esse homem precisa se despir das roupas velhas. Agora, deixa eu explicar um pouquinho mais essa questão aqui. Nos nossos dias, se nós abrirmos o guarda-roupa de cada uma das pessoas que estão aqui, de qualquer uma das pessoas, você vai encontrar muitas peças de roupa. Aliás, ele chama guarda-roupa, né, na nossa cultura, porque nós guardamos roupa. Mas naquela época não era assim. As pessoas normalmente tinham uma troca ou duas trocas de roupa. E as pessoas mais pobres que tinham uma troca de roupa, elas, quando precisavam lavar as roupas, elas aproveitavam o banho, lavavam ali as roupas e vestiam a roupa molhada, porque não tinha uma segunda troca. É por isso que há uma brincadeira no nosso meio, né, que diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a igreja de hoje, né? Mas porque as pessoas, irmãos, não tinham essa quantidade de roupa, porque era muito caro. Tecido era muito caro na época. Então as pessoas usavam aquela única troca que tinham até esfarelar, até acabar. Dá para entender onde Jesus mexe? O exemplo que Jesus está usando, ele está dizendo, ninguém que recebe uma roupa nova, corta a roupa nova, tira um pedaço e remenda na roupa antiga. Porque se fizer isso, você vai estragar tanto a nova que você cortou,
Quem vai usar uma roupa rasgada, irmãos? Ninguém. Quanto a velha, que a hora que você começar a costurar, vai se desfarelar. Então Jesus está dizendo, e aí vamos levar para outra época, né? Para essa época, melhor dizendo. Quando as pessoas recebiam uma roupa nova, ninguém em sua sã consciência fazia isso de cortar a roupa nova. Ele simplesmente tirava a antiga e vestia a nova. E usava até estragar, diferente de nós, né, gente? A mulherada aí abre um guarda-roupa e fala, eu não tenho roupa para ir para a igreja hoje. Não sei vocês, mas lá em casa é assim, gente. Percebe, gente? Olha onde Jesus foi mexer com relação ao jejum. Ninguém sem consciência cortaria uma roupa nova para colocar numa antiga. E a lição aqui, irmãos, é: a obra de Deus não se recebe numa estrutura velha. Você quer novidade de Deus para a sua vida? Quantos querem viver em novidade de vida? É preciso abandonar, tirar as vestes velhas e vestir a nova. O jejum é a única forma de fazer isso? Não, nós estamos falando de uma série de mensagens sobre os exercícios espirituais. Mas o jejum é um dos componentes, irmãos, para preparar essa roupa nova que vem. A primeira parábola, o primeiro exemplo da parábola que Jesus dá, Jesus está falando do exterior. Jesus está falando de uma roupa, algo que fica por fora, onde as pessoas podem ver. Mas depois ele parte para o vinho, que o vinho é colocado num recipiente. Aí ele vai falar de coisas internas. Sabe uma outra coisa que eu aprendi aqui, que Jesus está criticando? E aí eu vou aplicar nos nossos dias. Claro que ele está falando para os fariseus e rejeitando o estilo de culto da religião deles. Mas nos nossos dias, irmãos, não é diferente. O que Deus está falando no nosso coração é, às vezes nós parecemos ser crentes. Você olha, ele se veste como crente. Ele carrega a Bíblia de crente. Ele até fala como crente. Mas lá dentro, irmãos, lá dentro, precisa nascer de novo. Ele, quando está com os crentes, ele até se comporta como um crente. Então, quando as pessoas olham a casca, falam, rapaz, que homem de Deus, que mulher de Deus. Mas quando você vai lá dentro, você não encontra esse homem e mulher de Deus. E se a gente ampliar um pouquinho mais isso, irmãos, nós podemos aplicar ao nosso culto. Nós podemos fazer uma pergunta: será que o nosso culto agrada a Deus? Será que aquilo que fazemos aqui, o nosso louvor, a nossa oferta, a nossa pregação, será que agrada a Deus? Nós precisamos nos dar a chance de pensar essas coisas. E também pensar, qual é o culto que agrada a Deus? Como eu sei se o meu culto agrada a Deus? Nós precisamos, irmãos, nos debruçar na palavra de Deus. Como eu sei se que eu vou dar um presente para minha esposa e ela vai gostar do presente, isso vai agradá-la? Eu preciso conhecê-la, não é, Jaque? De tal forma que eu vou a uma loja e falo, isso aqui vai agradar a minha esposa. Qual é o culto que agrada a Deus? Como eu sei se o meu culto agrada a Deus? Eu preciso conhecê-lo de tal forma que eu não erre. Dá para entender isso, irmãos? Jesus estava rejeitando o culto dos fariseus. Ele está falando da camada externa. Agora ele vai tratar do interior. Dá para fazer a conexão com o jejum? Jesus não está mudando de assunto não, gente. Parece que... Eu li muitas vezes esse texto no passado. Falei, mas eu não entendo isso aqui. Que Jesus bateu biela, como dizem antigamente. Mas, irmãos, quando nos debruçamos aqui, nós vamos compreender que Jesus, embora tenha sido criticado porque os discípulos não jejuavam, ele vai explicar, eles vão jejuar. Eles vão jejuar. E existe um motivo por detrás. Existe um propósito por trás desse jejum.
receber novidade de vida. Você não entendeu? Existe um propósito para esse jejum. Receber novidade de vida. Talvez, irmão, seja por isso que nós vivemos na mesmice. Nós abandonamos as práticas, os exercícios espirituais. Não dá para pegar um remendo da roupa, um pedacinho da roupa nova e pôr na roupa antiga. Tem que tirar a roupa antiga. Agora ele vai tratar do interior. Olha o verso 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Deixa eu começar pelo versículo 39, que é o mais difícil aqui, depois eu volto para os demais. Quando ele diz que ninguém que tenha bebido velho, lembra de velho, coisas velhas, práticas antigas, práticas que nós fazíamos antes de conhecer a Deus. Ele está dizendo, ninguém tendo bebido velho prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Aqui, irmãos, lembra que ele está falando com os fariseus, que estão vivendo uma vida, uma rotina, que está tão entranhada neles, que se acostumaram tanto, que quando Jesus vem falando do Evangelho, de uma novidade de vida, eles falam, não é isso aqui, é diferente isso aqui, nós preferimos ficar aqui. Ele está dizendo que as pessoas, por estarem acomodadas a esse estilo de vida, não querem a novidade. É isso que ele está dizendo. Quando nos acomodamos, irmãos, e o pecado faz isso, ele cauteriza a nossa mente, ele obscurece a nossa visão. Nós nos acostumamos com aquelas práticas. Quando vem uma mensagem de Deus para o nosso coração, que fala de novidade de vida, de transformação, de unção no Espírito, de novidade, nós falamos, mas aqui está tão bom, aqui está tão confortável. É por isso que alguns de nós falam assim, mas pastor, mas qual é o benefício do jejum além de dar fome? Porque eu sinto muita fome, por isso eu não jejuo. Eu falo, é dar fome mesmo. A gente não consegue ver benefício nas disciplinas espirituais. Por quê? Vinho velho. É o vinho velho, irmãos. Estamos acostumados com esse estilo de vida. Deixa eu te explicar um pouquinho como funcionava o armazenamento de vinho na época. As pessoas usavam odre. Odre é uma bolsa de couro, em que elas depositavam ali a bebida, o vinho, e elas amarravam ali a boca daquela bolsa de couro e iam dosando essa amarradura para aumentar a fermentação ou diminuir a fermentação. Ora, o vinho é feito do suco de uva. E no Antigo Testamento existem duas palavras, por isso, só para te deixar mais claro. Existem duas palavras no hebraico para se referir ao vinho. Na nossa tradução vai aparecer vinho, mas no original são palavras diferentes. Uma palavra é destinada ao mosto, a vinha espremida que virou aquele caldo, aquele suco. Esse é o mosto. E a outra palavra é destinada ao vinho, ao processo de fermentação. O vinho, ou aquele mosto, já fermentado que se torna vinho. O que Jesus está dizendo aqui na parábola é, o vinho velho já passou pelo processo de fermentação. O vinho novo é esse mosto, que acabou de ser colocado no odre. E aí o que ele diz? Não se pode deitar vinho novo, esse mosto, ainda não fermentado, em um odre, lembra que é uma bolsa de couro, velha, porque com o tempo essa bolsa vai ressecando. E quando você coloca o mosto dentro dessa bolsa de couro, quando começa o processo de fermentação, aquilo vai borbulhando, aquilo vai aumentando e rompe aquele couro que já está ressecado. Ele está dizendo, você não pode deitar o vinho novo num odre velho. Por quê? Se você fizer isso com o processo de fermentação, aquele odre não aguenta o processo e ele estoura. Consequência, você perde tanto o odre quanto o vinho ou o mosto que você colocou ali dentro.
Aí ele diz, o vinho novo é colocado em odres novos. O que ele quer dizer com isso? Aqui, irmãos, é só uma aplicação da roupa nova e da roupa velha. Ele está dizendo, o vinho novo é o evangelho, a coisa nova de Deus, que necessita de um recipiente novo. Lembra das velhas vestes? Está falando de uma estrutura. Ele está dizendo, eu não posso colocar nada dentro de uma estrutura antiga. A estrutura antiga aqui, ele está combatendo o farisaísmo, a religião da época. Ele está dizendo, vocês não podem receber o evangelho, esse vinho novo, porque a estrutura é antiga. Se eu fizer isso, os dois vão se perder. Agora, o vinho novo, é preciso de um recipiente novo, de um odre novo, de roupas novas para conectar os dois exemplos que Jesus dá na parábola. É preciso de uma estrutura nova para receber o novo de Deus. Dá para entender isso, gente? Como é que eu recebo esse novo de Deus? Uma das formas é o jejum. Irmãos, eu queria me deter nesse propósito para o jejum. Existem outros que eu citei no Antigo Testamento, no Novo Testamento. A igreja jejuava por diversos motivos, mas Jesus, parece-me que Jesus tem um objetivo específico para o jejum, que é um novo estilo de vida para o seu povo. O processo de fermentação também representa, irmãos, olha que lindo isso, aquilo que o Espírito Santo vai fazendo em nós, que somos os odres novos. O processo de fermentação começa a se tirar da zona de conforto. O processo de fermentação desse vinho, oh irmãos, que coisa linda, começa a te estimular a fazer coisas que você não fazia, a orar mais, a ler mais a Bíblia, a estar mais em comunhão, a servir as pessoas, a servir na igreja. O Espírito Santo vai fermentando no seu coração, oh glória, aleluia. É o processo do vinho novo. Mas para isso é preciso de um recipiente novo. Tem recipiente novo nessa noite aqui? Oh, irmãos, que coisa linda. O vinho novo é aquilo que Deus está fazendo dentro de nós. Ou pode fazer dentro de nós. O odre é a estrutura. Não é possível receber novidade de vida de Deus na estrutura antiga. O que é esse novo de Deus? É a nova natureza, irmãos. É um novo estilo de vida. Agora, no Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, versos 1 e 2, ele diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possais experimentar qual boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, que lindo isso. Porque o apóstolo Paulo está fazendo também aqui uma aplicação daquilo que ele ouviu de Jesus. Como era o culto no Antigo Testamento? O culto no Antigo Testamento requeria a morte do animal e aquele sacrifício a Deus. Se apresentava um animal morto a Deus em forma de culto. O apóstolo Paulo está dizendo, é preciso ofertar a Deus um sacrifício, porém vivo. Como é que é isso, pastor? Eu tenho que sacrificar, eu tenho que matar, mas manter vivo? Exatamente. O que você tem que matar? A velha natureza, o velho homem. E se apresentar agora na nova natureza, na nova estrutura, novas vestes, irmãos. Vinho novo a Deus. E aí ele diz, não se conformem, não tomem a forma, não pratiquem as coisas do mundo, da velha vida. Deixando isso e praticando a nova vida, as práticas, o comportamento da nova vida, o estilo de vida no Espírito, aí sim, essa é a condição, irmãos. Nós deixamos de prestar atenção no texto, porque a condição para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é viver em novidade de vida. Não dá para experimentar isso com as vestes velhas.
com odre velho, com vinho velho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quais são os padrões, então, desse mundo que nós não devemos nos adequar, nos amoldar? Vou citar alguns só para você entender o que Jesus está querendo dizer, e o apóstolo Paulo também. Essa corrupção generalizada, irmãos. As pessoas querem levar vantagem hoje a todo custo. Esse é o estilo antigo, velha vida. Não preciso nem comentar, né, irmãos, como está a nossa política. Como está o exercício dos 3 poderes. Não preciso nem comentar. Quais são as práticas do mundo, da velha vida? Há um culto ao individualismo. As pessoas têm que me aceitar como eu sou. Eu não vou mudar. Você me aceite se você quiser, senão eu te tiro da minha vida também. O culto ao individualismo. Se normalizou a fornicação. Até os nossos jovens hoje, irmãos, vão para a cama com os namorados, com a namorada. Normal para eles. Um consumismo exacerbado. Nós compramos. Guardamos. Práticas velhas. Apologia ao uso das drogas. Você vai ver isso nos filmes, novelas, comerciais. Sexo livre, sem comportamento nenhum, fora do casamento. Apologia ao aborto. Práticas da velha vida. Relativização dos valores. Velha vida. Mas o reino de Deus tem novos padrões. O reino de Deus exige novos comportamentos. O problema que Jesus está tratando aqui, irmãos, é que nós passamos muito tempo de acordo com os padrões desse mundo. E vivendo a partir dos padrões desse mundo, é impossível receber a nova vida. O novo vinho, as novas roupas. É preciso agora abandonar a velha roupa, as velhas práticas. Como, pastor? Uma das disciplinas é o jejum. Envolve a quebra dos padrões antigos para a renovação dessa estrutura. Aqui entra, irmãos, a grande aplicação de Jesus. Jesus está dizendo, eles vão jejuar. Para quê? Porque vem em direção a eles uma nova vida no Espírito Santo. Estou terminando. Jesus vai na conversa com Nicodemos dizer, aquele que nasceu de carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, irmãos. Aquele que nasce do alto, recebe também coisas do alto. Se nós nascemos de novo, e a Bíblia diz que nós nascemos de novo quando erguemos as nossas mãos, confessamos Jesus. Agora começa um processo que nós chamamos de santificação. E ela é progressiva, por isso é um processo. Nós não podemos interromper, ou não deveríamos interromper esse processo de santificação. Nós podemos cada dia mais nos tornar santos, e cada dia mais santos, e mais santos, até o dia da volta do nosso Senhor. Como? Uma das maneiras é praticando as disciplinas, irmãos. Então o poder está na disciplina? Não. É o exercício, lembra? É o exercício espiritual. E pela graça de Deus, por meio da fé, é que nós alcançamos, é que nós progredimos. O apóstolo Paulo, ele vai fazer uma lista em Gálatas, dos benefícios de uma vida no Espírito, que ele chama de fruto do Espírito. Um deles é o domínio próprio. Irmãos, até os descrentes têm o domínio próprio, em menor ou maior medida. Agora o que ele está dizendo é, com o Espírito Santo, ele nos capacita a dizer não para muitas coisas, inclusive para dominar a nossa boca.
Irmãos, nós precisamos exercitar isso. O jejum é uma das maneiras em que nós dizemos para o nosso corpo, não! Porque o nosso estômago é como uma criança mimada, que quer comer toda hora. Às vezes você nem está com fome, mas você está abrindo a geladeira. Já aconteceu isso com você ou não? Eu sou gordinho, irmãos, eu sei do que eu estou falando. Vai de noite, quando ninguém está olhando. Você não está com fome, você está com vontade de comer. Irmão, nós precisamos do Espírito Santo e dizer não. Precisamos pensar no nosso corpo, que é templo do Espírito. Nós não precisamos, irmãos, deixar que uma enfermidade nos acometa para começarmos a pensar no nosso corpo. Mas o jejum é para emagrecer? Ou pode gerar coisas espirituais, pastor? O jejum é uma disciplina que disciplina o seu corpo também. Irmãos, foi através do jejum que eu descobri que eu posso ficar sem café. Embora eu brinque com muitos irmãos, tem cafezinho, né? Eu consigo. Só através do jejum eu descobri isso. Que você consegue. Ai, mas dá dor de cabeça. Mas insista. Seu corpo não depende disso. Domínio próprio. Irmãos, quem consegue, Tiago vai dizer, quem consegue frear a língua, freia todo o corpo. E aqui nós podemos aplicar também para a boca, né, gente? Aquele que come regularmente de forma correta, irmãos, vai ter uma vida mais saudável, sim ou não? Sim ou não? Claro, irmãos, nós somos, na nossa vida, né, a gente vai se degenerando, porque nós fomos criados para viver eternamente, mas o pecado fez isso com o nosso corpo. Tem, irmão, sim, a degradação natural, mas dá para dar uma prolongadinha nos dias, né, para tornar a vida melhor, não dá, Jaque? Nós precisamos nos cuidar. Irmãos, eu não gostava de exercício de jeito nenhum, até descobrir uma artrose na perna. Agora, irmãos, tem que regular a boca e fazer exercício. Eu gosto de fazer? Ainda não gosto. Eu estou procurando, buscando, sabe? A pessoa fala, nossa, eu faço exercício e fico mais disposto. Eu falo, me ajuda, me mostra, porque eu não. Faço contrariado, não gosto, mas preciso encaixar na minha rotina. Se é que eu quero viver mais e melhor. Olha só, irmãos, como não é uma coincidência bíblica. Eu vou ler alguns versículos para caminharmos para o final. Gálatas 5,16. O apóstolo Paulo diz assim, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Irmãos, de quando Jesus ascendeu até a sua volta, sua segunda vinda, esse período aqui é o período da luta do Espírito contra a carne. E alguém já disse que vai vencer essa luta aquilo que você alimentar mais. Acho que, se não me engano, Martinho Lutero que disse que são 2 cachorros, né? Aquele que você alimenta mais é o que fica mais forte. Se você alimentar mais a carne, ela fica mais forte e vence o Espírito. Agora, se você alimentar mais o Espírito, irmãos, vai vencer a carne, as vontades, as paixões da carne. Tem uma coisa curiosa, que eu vou fazer uma aplicação pessoal, não estou dizendo que é uma doutrina bíblica, mas quando você lê a história de Elias, o jejum que ele faz, a Bíblia diz que ele come, e com a força daquela comida, quando o anjo aparece para ele, com a força daquela comida que ele faz jejuar, e ele caminha 40 dias, 40 noites, fica sem comer, sem beber. Irmãos, eu fico imaginando, aquilo não foi um mandamento de Deus. Deus não falou para ele, agora você vai jejuar 40 dias. Não foi. Eu fico imaginando Elias, que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Aliás, Tiago vai dizer isso. O Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Aquilo foi intencional de Elias, uma aplicação minha. Você pode tomar ela se quiser. Ele diz, para dar conta daquilo que Deus espera que eu faça, eu preciso jejuar, preciso buscar poder em Deus. Eu vou alimentar mais o Espírito.
já que eu comi, agora eu posso alimentar o espírito, eu tenho força na carne para alimentar o espírito. E aí, sabe o que vai acontecer? Ele vai desafiar os profetas. Ó, irmãos, Efésios 4:22. Quanto à maneira antiga de viver, ó, vestes antigas, vestes velhas, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, olha lá, as vestes antigas, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito e no entendimento. Nós precisamos nos permitir, como nós fazemos isso, irmãos, estando vulneráveis a Deus, estando diante de Deus, rogando por Deus. 1 Pedro 1,14, ele diz: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Como é que eu vivo essa vida de santidade? Me consagrando a Deus. Problema: nós investimos muito tempo nas coisas que não ajudam em nada o nosso espírito, irmãos. Jesus está mexendo, ainda que implicitamente, em todas essas coisas. Está falando desse estilo de vida antigo, segundo o mundo, que não dá para receber de Deus uma novidade de vida. E Ele está dizendo: o jejum nos prepara essa estrutura para receber o novo vinho, para receber vestes novas de Deus. O jejum nos torna sensíveis a isso, às coisas espirituais. O jejum, irmãos, não é uma varinha de condão, não é uma varinha mágica que faz as coisas por nós. Ele não muda Deus, mas nos torna mais sensíveis às coisas de Deus. Dá para entender? Ele não tem nada a ver com mérito, não é porque eu jejuei que eu recebo de Deus. Afinal, eu só recebo de Deus por graça, por meio da fé. Quando eu exercito a fé, por graça Deus derrama misericórdia, amor, poder sobre as nossas vidas, sobre a minha vida. Mas o poder não está no jejum, o poder está em Deus. O poder está em se colocar diante de Deus, vulnerável a Deus. Termino, de acordo com Jesus, aqui no texto, o jejum tem o objetivo de transformar o recipiente que vai receber o vinho novo, vida nova. Tornar mais conscientes, ou nos tornar mais conscientes da bondade e misericórdia de Deus. Jejuar, se colocar diante de Deus, também nos torna mais sensíveis às realidades espirituais, às promessas de Deus. Ele quebra a estrutura antiga, ele rompe, tira a velha roupa e traz uma nova, e coloca uma nova. Esses dias eu vi um pastor falando para um irmão: irmão, você precisa jejuar, você precisa buscar em Deus. Ele falou: pastor, eu tentei um dia, mas não teve resultado nenhum. O pastor falou: eu também fui na academia um dia, não tive resultado nenhum. Nós, irmãos, estamos em busca de resultados rápidos. Nós somos a geração do fast food, né? Você entra pelo balcão, faz seu pedido, a hora que você sai pela porta já recebe. As coisas espirituais não são assim. Enquanto nós estamos buscando resultado através de jejum, Jesus está olhando para o nosso jejum e falando: eu estou te transformando através dele. Jesus está de olho na transformação do recipiente, irmãos. Meu Deus do céu. Jesus está de olho na transformação do recipiente para colocar coisas novas. Termino com 2 testemunhos, não posso terminar sem esses 2 testemunhos. Charles Spurgeon, um grande pregador,
século XIX, ele diz assim, ó: os nossos períodos de jejum e oração no tabernáculo, que era a igreja deles, têm realmente sido dias de enlevo espiritual. Nunca os portões dos céus se abriram tanto. Nunca o nosso coração ficou mais próximo do centro da glória de Deus. O jejum comunitário. Olha o que o Wesley diz, olha que coisa, gente. Ele escreve no diário dele. Ele diz assim: o rei da Grã-Bretanha convocou em 1756 um dia solene de oração e jejum, por causa da ameaça de uma invasão francesa. E no dia 6 de fevereiro, John Wesley anotou em seu diário: aquele dia de jejum foi glorioso, tal como raramente se viu em Londres desde a restauração. Cada igreja na cidade estava mais repleta e uma gravidade solene transparecia em cada rosto. Com certeza, Deus ouve a oração e nossa tranquilidade ainda será estendida. Aí ele diz: a humildade foi transformada em regozijo nacional, pois a invasão francesa que nos foi ameaçada foi impedida. Oh, irmão, vamos ficar de pé. Que testemunho é esse? Um jejum comunitário que salvou uma ilha, um país da invasão do inimigo, que era a França na época. Por quê? Porque o povo resolveu se humilhar diante de Deus, buscar a Deus com intensidade. Cultos renovadores, céus abertos, uma atmosfera onde Deus podia se sentir Deus, era palpável, diz Spurgeon. Por quê? Porque o povo resolveu se humilhar e buscar a presença de Deus. Ah, eu anseio por dias assim. Eu anseio por dias, irmãos, que às vezes nós temos nos nossos cultos assim lampejos, né? E que Deus nos visita. Eu fico imaginando um jejum comunitário, que nós já fizemos, nós temos testemunho já. Mas constantemente, imagina uma igreja sensível, jejuando no dia a dia, buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia, irmãos. Imagina essa igreja se reunindo agora, um orando aqui, encosta no outro, pega fogo ali, e pega fogo lá, e a igreja tomada pelo Espírito Santo, irmãos. Ah, queridos, Deus vai alcançar os nossos vizinhos, Deus vai alcançar a nossa cidade, Deus vai alcançar o nosso estado, Deus pode alcançar a nossa nação. Irmãos, vamos colocar em prática essas coisas. Feche seus olhos.